Olá, é com muita alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, sempre com alegria de poder contar com a sua audiência, vocês que têm nos acompanhado nesse estudo sequencial dessa obra extraordinária do nosso querido codificador Allan Kardec. Hoje iremos estudar a Revista Espírita de setembro de 1860. É uma revista que tem poucos artigos se comparado com outros meses, quando gira na média de 10 artigos, já tivemos casos de 14, 16 artigos. Dessa vez teremos 6 artigos, mas artigos não menos importantes e ricos do ponto de vista da doutrina do que outros já abordados. Kardec ainda segue com aquela metodologia de iniciar o estudo da revista com o artigo Boletim, o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de forma que ele faz uma ata sucinta das principais ocorrências do mês anterior. E Kardec faz essas abordagens e, repetimos, são úteis para a gestão da casa espírita na atualidade, ajudam e muito aos dirigentes da casa espírita, aos dirigentes de grupo de estudo e, muitas vezes, conforme veremos, são trazidos assuntos muito importantes do ponto de vista doutrinário. Neste artigo, boletim, de setembro de 1860, nós vamos ver Kardec fazendo referência a um espírita chamado Senhor Rigolot. Ele, apesar de estudar a doutrina, ele, de forma isolada, veremos, ele desenvolveu algumas ideias pessoais que foram lidas aqui na sociedade parisiense. Eu vou ler aqui em síntese, conforme tal doutrina do Senhor Rigolot. O mundo espírita não existe. Após a morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Apenas 3 espíritos podem comunicar-se com os homens por via mediúnica: Jesus, mentor e protetor do nosso globo, Maria, sua mãe, e Sócrates, o filósofo grego. Todas as comunicações, sejam de que natureza forem, emanam deles. São os únicos, diz, que a eles se manifestam, e quando lhes ditam coisas grosseiras, pensa que é para o provar. Então, Kardec narra que a sociedade se reuniu para tratar desses pontos, naturalmente os refutou, porque bem se vê que colidem com pontos vitais do Espiritismo. Kardec vai falar aqui: a sociedade é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir que o espírito do bem por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, que é Jesus, possa ditar coisas más, e que há uma espécie de profanação em supor que as comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como por vezes são vistas, possam emanar de fonte tão pura. Por outro lado, admitir que após a morte todas as almas se reúnam a Deus é negar a reparação ou o castigo do culpado, pois ele não poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como a suprema recompensa, seja ao mesmo tempo um foco de dor para o que viveu mal. Se nessa fusão divina o espírito perde a individualidade, temos uma variedade do panteísmo. Mais adiante ele diz que a sociedade não conhece na íntegra o sistema do Senhor Rigolot para o apreciar em detalhes. Ignora como ele explica uma porção de fatos patentes, os de aparição, por exemplo. E aí Kardec conclui que o Senhor Rigolot sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Seu afastamento dos outros espíritas só lhe permite ter comunicações de uma mesma natureza e naturalmente o impede de ver aquilo que poderia esclarecê-lo. É o que se observa na maioria dos médiuns que se isolam.
Então vejamos aqui esse ponto importante. Primeiro, um simpatizante da doutrina espírita que começa a ter ideias que destoam. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós começamos, por conta própria, a adicionar ideias pessoais para compor o espiritismo. Daí já não é espiritismo. Se nós adicionamos uma ideia contrária aos princípios básicos da doutrina, nós já estamos desfigurando. Portanto, já não podemos chamar de espiritismo. Infelizmente, encontramos aqui e acolá esse espiritismo à moda da casa, com adaptações pessoais, adulterações da ideia de Kardec. Por isso, Kardec falará aqui no texto, nós não lemos na íntegra, o papel da sociedade de ser uma sociedade de estudo, para que nós não possamos perder o foco nesses pontos principais do espiritismo. Daí a necessidade de fidelidade. Se queremos acrescentar algo pessoal, às vezes até falamos em tom de brincadeira, mas que tem um grau de seriedade. A pessoa pode dar até um outro nome, se quiser, porque ela já está desfigurando o espiritismo. Se o indivíduo quiser fundar uma nova religião, ele, ao adulterar ou ao colocar ideias pessoais que desfiguram o espiritismo, como fez o senhor Rigolotti, ele já não pode mais chamar de espiritismo. Terá que dar um outro nome. E é interessante essa característica citada por Kardec. Espíritas que se isolam. O senhor Rigolotti frequentava esporadicamente a sociedade, acabou se isolando e criando essas teorias ou ideias de cunho pessoal. Kardec até fala e sugere que algumas dessas ideias que chegaram a ele, talvez nem todas sejam de concepção própria, mas chegadas por ele, ou para ele, através de forma mediúnica, mas isolados da sociedade parisiense. Ele ficaria muito mais refém de espíritos que queriam enganar. Porque quando nós nos isolamos, o médium se isola, naturalmente que aí é um sinal característico de fascinação. É o que os espíritos querem, que nós nos isolemos, nos afastemos do grupo de estudo, do grupo mediúnico, da casa espírita, e passamos a acreditar que, através de nós, os espíritos estão trazendo revelações para atualizar o espiritismo. O espiritismo não necessita de atualização, porque ele está assentado, alicerçado na revelação espiritual que os benfeitores fizeram, trazendo-nos leis divinas que nós desconhecíamos. Então, o ensino espírita que revigora o Evangelho de Jesus, relembra para nós o Evangelho de Jesus, ele está sempre atualizado. O que não significa, conforme dirá Kardec na própria Revista Espírita, veremos em textos futuros, ele não está fechado. Ele é uma doutrina progressista que, se alguns pontos chegam e mostram que algo está equivocado, ou que pode ser adicionado à doutrina através do bom senso, da universalidade dos ensinos, e importante, não ferir a base do espiritismo, ele passa, como diz Kardec, a compor a unidade do espiritismo, compor a doutrina espírita. Então ele não está fechado. Mas vemos aqui, por exemplo, o senhor Rigolotti, que trazem ideias que ferem, colidem com os princípios basilares do espiritismo. Aí não há como ser recepcionado pelo espiritismo. Então, muito cuidado quando o espírito sugere o isolamento, começam a nos vir ideias de se afastar do grupo, da casa, acreditamos que somos missionários, que os espíritos estão trazendo revelações para nós, atualizar o espiritismo, que Kardec está ultrapassado. São ideias que revelam o estado de fascinação do indivíduo, o que ele não percebe, porque isolado é isso que os espíritos querem, como diz Kardec, que ele não participe do estudo, que ele não veja a ideia de forma clara, que ele não seja corrigido, que ele não seja alertado para sair das malhas obsessivas. Então, é o que os espíritos inferiores querem, isolá-lo. E muitas vezes, em torno dele, agrupam-se pessoas que pensam de forma idêntica, formando um grupo que está também, por sua vez, fascinado.
Então, o espírita é aquele que vai estudar na casa espírita, vai complementar esse estudo em sua casa, com leituras complementares, mas ele está vinculado ao estudo, está, se o desejar, vinculado às tarefas mediúnicas, está integrado numa casa espírita, onde ali ele poderá estar recebendo da fonte do espiritismo essas ideias trazidas por Kardec, revelada por esses espíritos nobres que tinham a missão de trazer o pensamento espírita à Terra. Então, foi um caso assim muito interessante que nós temos que tomar muito cuidado. Claro que a pessoa fascinada não aceita a crítica, se corrigida, afasta-se ainda mais, muitas vezes rompe-se a amizade, mas o importante é nós darmos o alerta a esta pessoa de o quanto ela está fugindo da doutrina, se ela vai acatar ou não, aí já é responsabilidade dela. Vejamos como esses boletins da sociedade são ricos em termos de assuntos e ideias. Kardec vai relatar aqui também um fenômeno espiritual muito interessante. Passivo de acontecer, é claro, embora seja raro, porque não vemos acontecer a toda hora. Quando um espírito, simultaneamente, ao mesmo tempo, deu uma comunicação através de dois médiuns, comunicação com o mesmo teor, e um médium recebendo, psicografando aqui em francês, e o outro médium psicografando na língua inglesa. Kardec chega a dizer, várias respostas eram de uma identidade perfeita e até mesmo a tradução literal uma da outra. Então, isso é possível. O espírito está pensando, emitindo o pensamento, a comunicação. E é bem provável que os guias de cada médium recepcionem este pensamento e passem ao seu tutelado, ao médium, um na língua francesa e o outro na língua inglesa, de forma simultânea, porque os dois guias estão captando ao mesmo tempo aquele pensamento, a ideia, a comunicação do espírito, e cada médium recebendo através do seu guia, numa língua particular, francês e inglês, e ao mesmo tempo recepcionando, porque o espírito pode pensar, emitir uma ideia e, ao mesmo tempo, a sua ideia chegar a locais diferentes, a pessoas diferentes que estão sintonizados com ele naquele momento e captam. Aqui fala que aconteceu no mesmo ambiente, até diz que foi aconteceu no mesmo local, numa mesma oportunidade, mas poderia, em tese, ter acontecido em locais distintos. Embora o espírito não possa estar em dois locais ao mesmo tempo, porque ele não pode dividir-se, mas ele pode estar com um pensamento em vários locais ao mesmo tempo, e médiuns recepcionando. Já há casos citados de comunicações recebidas por espíritos, ditadas por espíritos superiores e recebidas ao mesmo tempo por 2 ou 3 médiuns distintos, porque captaram naquele momento o pensamento que irradia, que chega a locais distantes, sem barreiras, e o médium ou os médiuns sintonizados captam e registram à sua maneira a psicofonia, a psicografia, como visto aqui, inclusive em línguas diferentes. Outro ponto importante aqui do boletim, Kardec vai fazer uma citação de um fenômeno espiritual, mas que traz algo muito importante para nós. Ele diz de manifestações físicas que aconteceram numa sessão, que aconteceu transporte espiritual de uma rolha atirada num quarto e de um frasco de água fluidificada que tinha um cheiro tão forte que impregnou todo o apartamento. Vejamos aqui, a primeira citação de Kardec, eu não me lembro se é a única, mas foram poucas na Revista Espírita, de água magnetizada ou fluidificada. Por quê? Porque há pessoas que às vezes dirigentes que não adotam essa prática, refutam por não encontrarem no Pentateuco de Kardec. Na obra no Pentateuco de Kardec não há referência à água magnetizada. Alguns fazem essa referência. Já vimos alguns, inclusive, certa feita estive numa cidade fazendo palestra e uma frequentadora de uma casa disse que no centro que ela frequentava não havia passe, porque diz que em nenhum momento Kardec falou do passe. E já citamos aqui
na Revista Espírita Kardec, usando, mais de uma vez, a expressão passe magnético, ou a palavra passe, a imposição de mãos. Portanto, era algo que Kardec, sim, fez a citação. Portanto, vamos ver que, junto com a água magnetizada, compõe, junto com outras metodologias, a chamada terapêutica espírita. O indivíduo chega à casa espírita atormentado, com uma doença física, com um problema moral, com um transtorno emocional, e ele vai receber na casa espírita a terapêutica espírita, sem prejuízo dos cuidados médicos, da medicina comum. Nunca o espiritismo vai recomendar que a pessoa se abstenha dos cuidados médicos convencionais, se abstenha do medicamento prescrito pelo profissional da área de saúde. Sempre serão tratamentos complementares. Portanto, a pessoa chega, muitas vezes obsediada. São quadros de tormentos, de problemas variados, físicos, emocionais, espirituais, morais, todos juntos, ou alguns presentes no indivíduo, e o atendimento fraterno, muitas vezes, o atendimento espiritual, é a porta de entrada. E as terapêuticas espíritas, conforme o caso identificado pelos atendentes, naturalmente, a pessoa comparece, por exemplo, numa casa espírita, no atendimento fraterno, ou num dia do chamado Evangelho e Passe, quando muitos, pela primeira vez, adentram a casa espírita nesse tipo de tarefa, e ele ali vai ser acolhido, vai receber a terapia do Evangelho, ouvir a preleção evangélica, vai receber, normalmente ao final, o passe. Muitas casas espíritas também ofertam a água fluidificada como terapia complementar no final dos passes, ou os copinhos com água estão ali à disposição para a pessoa pegar, ou é servido dentro da sala de passe ou fora da sala de passe. Cada casa tem a sua metodologia e a pessoa muitas vezes é atendida, encaminhada para um grupo de estudo, se ela o desejar. O espiritismo não faz proselitismo, ninguém é obrigado a tornar-se espírita, mas manifestando o interesse em entender melhor o que está acontecendo com ela, manifestando interesse de estudar mais a fundo a doutrina, naturalmente que será encaminhada para os grupos de estudo. Havendo um caso de obsessão, a casa espírita tendo a tarefa, o nome dela pode ser levado. Os próprios guias espirituais que estão acompanhando o atendimento espiritual poderão levar aquele espírito obsessor para as reuniões de desobsessão daquela casa. E uma coisa interessante, uma vez nos perguntaram, mas se a casa não tiver reunião de desobsessão, especificamente, por um motivo ou outro, a pessoa fica sem essa assistência da reunião de desobsessão? É claro que não. Primeiro que os espíritos poderão levar a outra casa espírita daquela cidade, onde aquele espírito possa ser atendido e orientado. Segundo, nem todos os espíritos, nem haveria como serem atendidos nas reuniões de desobsessão. Não há tempo, 1h30. Então, muitos esclarecimentos e reuniões de desobsessões seguem no mundo espiritual. Às vezes, o próprio médium daquela tarefa, médiums, são convocados para continuar a tarefa no mundo espiritual. Há muitos livros que narram isso, de André Luiz, através de Chico Xavier, Filomeno de Miranda, e essa tarefa desobsessiva de acolhimento do espírito se dá nessas reuniões de desobsessões que podem transcorrer muito bem durante o sono no mundo espiritual. Então, essas são as terapêuticas espíritas, conforme dizem, a água fluidificada, que muito bem pode ser usada e é recomendável no Evangelho no lar, a água magnetizada. Recomendamos às famílias que façam aquele 10, 15 minutos, dia e horário pré-fixado, para que os espíritos possam se comprometer de estar lá, porque eles também têm seus afazeres, e possam ali ler uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento. Nem todos às vezes são espíritas na casa, é possível fazê-lo, e copos ou a jarra, um recipiente com água, para que os espíritos possam ali fluidificar aquela água
adicionando recursos energéticos, fluídicos, que colocarão componentes medicamentosos naquela água, no Evangelho no Lar. Se alguém está doente especificamente, com uma doença específica, recomenda-se, sugere-se um copo à parte para aquele enfermo que talvez esteja necessitado de uma medicação diferenciada dos demais membros da família. A água fluidificada, conforme falamos na casa espírita, após algumas tarefas, após os passes. Há pessoas que levam a garrafa na casa espírita, nada contra, a pessoa pode levar. Mas ela vai aprendendo com o passar do tempo que aquela água pode ser magnetizada também na sua casa. Quando ela faz o Evangelho no Lar, quando ela está nesse estado de oração, o seu anjo da guarda poderá fluidificar aquela água. O indivíduo, à medida que vai estudando o Espiritismo, vai aprendendo a ter mais confiança na ação da espiritualidade, entendendo que esta ação não se dá apenas na casa espírita, mas isso vem com o tempo. É claro, a pessoa vai aprendendo a ter confiança. E outra coisa importante que as pessoas fazem, particularmente entendo desnecessário, é destampar a garrafa, porque os espíritos estão colocando recursos fluídicos, de forma que a matéria densa, o recipiente, o vidro, o plástico, a tampa, não são obstáculos para que os espíritos possam ali colocar a medicação fluídica necessária para aquela pessoa. Então, não há necessidade de destampar a garrafa, ela pode estar fechada, que em sendo necessário os espíritos irão também magnetizar a água, mas isso é possível no Evangelho do Lar, tá? Isso é muito importante. Então são essas terapêuticas espíritas alicerçadas em Kardec, porque infelizmente vão surgindo outras que não têm sintonia, afinidade com a doutrina, técnicas alternativas inseridas na casa espírita, que às vezes merecem o nosso profundo respeito, e muitas vezes demonstram o seu grau de eficácia, mas não são terapêuticas espíritas, como a cromoterapia, como a utilização de cristais, a apometria. São técnicas profundamente respeitáveis, mas que não devem ser manejadas na casa espírita. Eu sei que, com profundo respeito, algumas pessoas divergem da questão da apometria, mas temos oradores espíritas de renome que estudam a fundo a doutrina, que já em entrevistas públicas, em palestras, como por exemplo Divaldo Franco, já entrevistado a respeito, só pesquisar nas redes sociais, com o tema apometria Divaldo Franco. Nós temos outros oradores também que já se manifestaram, também me recordo de Sueli Caldas Schubert. Nós vamos perceber que afastam a possibilidade dessa prática na casa espírita, porque esta forma de atendimento do espírito obsessor, conforme muitas vezes a apometria nos apresenta, utilizam-se de técnicas que nós não encontramos em O Livro dos Médiuns, que é para nós a grande referência nesse trato, nessa forma de acolher e lidar com os espíritos nas reuniões mediúnicas, de forma que o obsessor e o obsediado pela terapêutica espírita serão sempre tratados com muita amorosidade, com muita compaixão, sem que se adote qualquer técnica um pouco mais, digamos, agressiva, uma técnica com conteúdos impositivos, para que o espírito deixe de obsediar determinada pessoa, determinada família, de forma que o acolhimento, conforme vemos nas obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, em O Livro dos Médiuns, repito, são sempre do diálogo, da fraternidade, do esclarecimento, sem a pressa, porque há espíritos que são orientados, ouvem e não aceitam, rechaçam, são espíritos que estão séculos no eu. Volto a casos de reuniões mediúnicas, que muitas vezes os espíritos voltam várias vezes, às vezes durante meses, há casos de 1 ano até mais, onde eles vão voltando, sendo esclarecidos, até uma hora que, por si só, refletindo sobre as mensagens recebidas, eles acabam pensando e muitas vezes se curvando, reconhecendo
a, a grandiosidade do pensamento espírita e do Evangelho de Jesus. Então, nós respeitamos profundamente, mas são técnicas que não têm respaldo para serem aplicadas na casa espírita. Outra questão importante aqui no boletim, pelas minhas anotações, é a primeira vez que Kardec coloca a sessão ou a oportunidade que ele chamou de subscrição, porque vários cristãos na Síria, ou da Síria, onde houve o massacre, estavam em condições necessitadas do ponto de vista material. E é proposto para que a sociedade fizesse uma subscrição, ou seja, uma possibilidade das pessoas doarem e serem enviados para lá. Kardec diz que a sociedade por si só não tinha condições de fazer a doação, mas que poderia receber a doação. E tanto que na próprio boletim de setembro de 1860, uma frequentadora da sociedade doa 10 francos para que fosse encaminhado aos cristãos da Síria ou alguma outra obra de caridade. Nós vamos ver que depois disso, Kardec, vez que outra, vítimas da cólera, de enchentes, ele abre subscrição, noticia o fato e cede o escritório da Revista Espírita para que as pessoas possam fazer as doações que seriam encaminhadas para essas vítimas, como campanhas que vemos hoje de forma mais ampla, através da mídia, da internet, com contas bancárias específicas para ajudar determinada localidade, onde houve muitas vezes ali um evento de grande porte, causando prejuízos a muitas pessoas. Então vejamos aqui Kardec dando grande testemunho da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, encontramos em Kardec não só a teoria, mas também a exemplificação da prática da caridade, ao abrir pela primeira vez, e depois nós vamos ver, fará outras campanhas para fazer esta coleta e para ajudar pessoas vítimas de incidentes coletivos que iriam acontecer. Então vejamos o quanto ficou bem rico aqui o boletim da sociedade, né? Aqui Kardec faz um alerta também a pessoas estranhas à sociedade, né? Porque ali alguns compareciam quando possível, porque nem todos os estudos ou as reuniões estavam abertas a todos, e às vezes apareciam pessoas curiosas para estudar. E Kardec faz uma advertência para essas pessoas, né? A fim de, como se fosse um lembrete padrão, para que elas não fossem lá apenas movidas pela curiosidade, que elas tivessem realmente o interesse em estudar, porque esse era o papel da sociedade. Até porque a pessoa movida pela curiosidade atrapalha, né? O seu interesse, o seu foco é outro. A preocupação de ver fenômenos espirituais e não estudar o conteúdo da doutrina, e isso naturalmente traria prejuízos ao grupo, seja de estudo, seja se houvesse manifestação mediúnica, essa vibração de curiosidade, certamente poderia gerar um ambiente não tão homogêneo a permitir o desenvolvimento regular e positivo das tarefas. Então, Kardec pede que aqui nós estamos nos ocupando de coisas sérias, né? Aqui ele fala da importância do silêncio e do recolhimento, né? Então, importante isso, né? Então, mesmo hoje, quando nós percebemos na casa espírita que aparece uma pessoa pela primeira vez, às vezes conforme o tamanho da casa, tamanho da cidade, nós temos condições, né? Vemos que fulano é a primeira vez na casa espírita, fazemos aquela abordagem inicial lá, seja bem-vindo, aqui hoje é evangelho, é estudo, o senhor pode acompanhar, né? Poderá perguntar, né? E a gente faz essas orientações gerais justamente para que a pessoa possa entrar em sintonia, né? Como diz aqui, em silêncio e em recolhimento, para que possa começar a aprender esses pontos da doutrina. Mais uma vez, Kardec faz aquela recomendação, que acho que já citamos em outro estudo, de que o que os médiuns recebessem em casa, compartilhassem na sociedade parisiense. Naquela época, conforme já dissemos, não havia tantas casas espíritas organizadas como hoje. Estava no início, de forma que alguns médiuns mantinham o desenvolvimento da mediunidade em casa,
e também na sociedade parisiense, e muitos deles médiuns que colaboraram ativamente em prol do espiritismo àquela época, tinham assistência dos bons espíritos em casa, mas Kardec traga, né, porque é aqui que, porque para os médiuns, diz ele, é um meio de controle, né, e importante isso, né, porque o médium, naquela época, trouxesse para a sociedade, para que se houvesse alguma ideia não doutrinária. Kardec ali observava, porque nós vamos ver que o próprio Espírito São Luís enaltece na sociedade, dirigindo-se também a Kardec, principalmente a Kardec, o critério de exame das comunicações. Kardec é muito elogiado por isso pelos benfeitores. E como nós estamos vendo na Revista Espírita, em O Livro dos Médiuns, também é possível ver, na parte mais no fim dos capítulos finais, este exame criterioso que Kardec fazia das comunicações para que não pudesse receber ideias, aceitar, acolher ideias equivocadas, né? Então, Kardec fala da importância de trazer para que seja lido, para que outros tomem conhecimento, para que se algum ponto ficou obscuro, ficou estranho, aquilo possa ser coletivamente discutido, sem que o médium possa se melindrar com isso. Isso é muito importante, né? O médium aceitar a crítica, olha, esta mensagem que você recebeu aqui, há um ponto um pouco estranho, vamos analisar. Aí, hoje, com as casas espíritas, no porte em que estão e na quantidade, da forma como foram se desenvolvendo ao longo do tempo, com as tarefas muito bem definidas e regulares, já não há mais necessidade do médium desenvolver ou receber mensagens mediúnicas em casa. Recomenda-se na casa espírita, na hora do grupo mediúnico. Numa eventualidade, numa excepcionalidade, às vezes acontece no Evangelho no Lar, uma mensagem, algo assim para a família, algo pontual, assim, em caráter muito excepcional, é possível. Mas recomenda-se o desenvolvimento da mediunidade dentro da casa espírita, né? São Luís aqui apresenta para nós o espírito Jorges, que já tivemos algumas comunicações, fala que foi um pintor e professor de desenho, né? E fala que foi um homem bom e benevolente, né? Então, bem se vê que as comunicações de Jorges aqui, Jorges, são realmente provenientes de um espírito com essa característica moral, né? Então, aqui, São Luís faz essa referência a ele. Outro ponto importante, em março de 58, os vídeos estão aí disponibilizados na sequência para estudo de quem nos acompanha, tivemos lá uma evocação, palestras familiares de além-túmulo da rainha de Oude. E era uma rainha muito orgulhosa, que queria ainda seus vassalos, aqueles que a servissem e a bajulassem. Mesmo no mundo espiritual, ela continuava ainda adoecida pelo orgulho. E aqui há uma menção de que ela foi evocada novamente, portanto, mais de 2 anos após, e houve mínimo progresso. Houve um pequeno progresso. Então, 2 anos. Então, a gente percebe que depende do arrependimento e do esforço do espírito para progredir no mundo espiritual. Se eu desejar, o espírito pode fazer grandes progressos, principalmente intelectuais, em curto espaço de tempo no mundo espiritual, pelos recursos que temos no mundo espiritual de estudo, de aprendizado, variados. Mas aqui há essa referência de pouquíssimo progresso, era um espírito ainda que continuava adoecido pelo orgulho. Então, esse é um ponto bem interessante. E, como são poucos artigos, conforme falamos, mas vemos aqui o boletim da sociedade, sempre muito rico de lições. Kardec vai trazer aqui uma mensagem chamada, um texto, né, O Maravilhoso e o Sobrenatural. E aqui, assim como o artigo seguinte está ligado a este artigo, que Kardec vai analisar uma obra do senhor Louis Figuier, que é a História do Maravilhoso e do Sobrenatural, onde aqui o autor vai contestar a existência dos espíritos, a ação dos espíritos no mundo corporal, a influência dos espíritos sobre os homens, e Kardec vai fazer refutações dentro de um padrão de lógica e de amorosidade que realmente, eu repito, sempre me impressiona. A eloquência,
a educação de Kardec ao refutar teses, e muitas vezes analisando obras. Mas esse primeiro texto, os dois estão na sequência, estão interligados. Esse texto, O Maravilhoso e o Sobrenatural, é interessante que mais uma vez vemos as obras básicas sendo construídas na Revista Espírita. E esse texto, ele faz parte e ele vai gerar o segundo capítulo da primeira parte de O Livro dos Médiuns. Nós até separamos aqui, porque o Livro dos Médiuns é dividido em duas partes. A primeira parte é mais assim as noções preliminares, onde Kardec vai abordar sobre a existência dos espíritos. E segundo capítulo, O Maravilhoso e o Sobrenatural, é justamente esse texto da revista. E depois Kardec, no Livro dos Médiuns, aborda o método da observação, da repetição exaustiva dos fatos e os sistemas, né? Porque, inclusive, Kardec vai falar disso aqui, porque há pessoas que, por sistema preconcebido, nega tudo. O sistema da negação, movido pelo materialismo, o sistema do músculo que range, que nós já estudamos na Revista Espírita, onde alguns acreditavam que alguns ruídos, alguns fenômenos que os espíritos produziam eram o próprio médium, ou, entre aspas, eles não acreditavam que era um médium, produzia por um treino que a pessoa fazia para poder estalar determinados músculos. Kardec refuta isso tranquilamente. Ou o sistema diabólico, onde somente os maus espíritos podem se comunicar conosco, que também Kardec vai refutando esses sistemas prontos que servem para refutar tudo e não se prestam a uma análise mais lógica e profunda dos fatos. Então esse texto, porque Kardec vai conceituar, também aqui nós vamos perceber uma similaridade muito grande com o capítulo 13 da obra Gênese, os milagres, né, chamado de, é a segunda parte da Gênese. O capítulo 13 começa com os caracteres dos milagres. Então, muito similar também com esse texto, muitos pontos comuns, onde Kardec vai refutando este conceito de milagre, né? Aquele conceito teológico, que é tudo que é a derrogação das leis da natureza por Deus para produzir um evento milagroso. Quando Kardec vai defender a ideia de que milagres são fatos extraordinários, miraculosos, mas que estão dentro de leis até então que estavam desconhecidas pelos homens. Então, a existência dos espíritos e a relação deles conosco, agindo sobre nós, seja pelo pensamento, pela ideia, seja produzindo essa diversidade de fenômenos espirituais que nós estamos estudando aqui, ou diversidade de mediunidades, é algo que realmente faz parte dessas leis desconhecidas. Então, Kardec vai fazer um texto muito bem elaborado, estruturado, falando que o pensamento é um dos atributos do espírito, que sobrevive ao corpo físico, de forma que, se ele pensa e sobrevive, é possível agir sobre a matéria através do seu corpo espiritual, transmitir o seu pensamento. Então, Kardec, se ele é capaz de movimentar uma mesa, né, e alguns chegam a falar, mas isso não é uma derrogação da lei da gravidade? E aí Kardec diz, sim, da lei conhecida. Mas já disse a natureza, sua última palavra, o Espiritismo vai trazer outra lei desconhecida, a lei dos fluidos, que nos permitem os espíritos, que permitem aos espíritos, né, momentaneamente, anular esta ação da gravidade, fazendo com que o objeto, entre aspas, revestido desses fluidos espirituais, que o espírito vai manejar pela mente, dando-lhe uma vida fictícia, e o objeto passa a responder ao seu pensamento, e a lei da gravidade não se constitui em obstáculo para a movimentação desses objetos. Então, Kardec vai fazer um texto onde ele vai demonstrando dentro da lógica, ele vai citar fatos do passado, a crença inata nos espíritos em muitas culturas, vai falar de fenômenos produzidos, né, a levitação de São Cupertino, de forma que, se é possível isso, por que os espíritos não poderiam fazer objetos levitarem pessoas? O senhor Daniel Douglas Home, diz Kardec, presenciou vendo ele produzir fenômenos dessa natureza, de levitação, a levitação de objetos,
de pessoas, né? Agora, esses artigos batem muito, diz Kardec, nas fraudes, mas o Espiritismo também está atento e discorda das fraudes. Há fraudes? Sim. Há pessoas que fraudavam fenômenos espirituais, inclusive Kardec vai noticiar na Revista Espírita essas fraudes descobertas, porque o Espiritismo, trabalhando dentro da ética e da moral, naturalmente que também se interessava em apresentar as fraudes, mas o fato de haver fraudes aqui e acolá não significa que, por sistema, nós possamos dizer que tudo é fraude, que não existem espíritos, que eles não se comunicam e que eles não produzem fenômenos. Então, Kardec vai estabelecer aqui esses pontos, né? Sempre recomendamos a leitura na íntegra da Revista Espírita, sempre passível de ser acessada hoje pelas redes sociais, né? Na ferramenta lá, kardecpedia.com, no site da Federação Espírita Brasileira. Então ele vai falar, inclusive das superstições, que o Espiritismo também é contra. Às vezes a ignorância, a falta de conhecimento sobre determinados assuntos fez com que os indivíduos, ao testemunhar fenômenos espirituais, criassem a partir dali superstições, porque não entendiam as leis envolvidas que o Espiritismo veio revelar. Por isso que esse capítulo 2 da Gênesis, a segunda parte da Gênesis, perdão, que são os milagres, muito Kardec vai falar os milagres do Evangelho, vai estudar a lei dos fluidos, esses caracteres dos milagres, para a gente poder entender essas leis que o Espiritismo vai revelando. Aliás, diz ele, a crença nos Espíritos está presente. A aparição de Maria em Salete, as crianças, né, em 1846, no mês de setembro, aparição de Espíritos. Né? Então, vejamos como está presente na história da humanidade, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Está pujante a presença do Espírito, a sobrevivência da alma após a morte e a interferência desses espíritos no mundo corpóreo, a interferência dos bons espíritos com propósitos elevados e a interferência de espíritos menos elevados com propósitos inferiores. Né? E o Espiritismo, portanto, também rechaça sempre fraude, superstição e as fantasias, coisas que são impossíveis de acontecer. Josué parando o sol. Parar o sol já nem dá, que seja parar a Terra, porque é a Terra que orbita em torno do Sol. Então, seja parar a Terra, nós sabemos que é impossível. Então, o Espiritismo está dentro desse padrão lógico de que fatos impossíveis aceitos do passado, hoje nós percebemos que são fatos que não aconteceram e que muitas vezes trazem alguma simbologia de ensinamento, mas não que tenham acontecido literalmente da forma como foram narrados. No Antigo Testamento há muita simbologia, né, que hoje, com o conhecimento espírita, nós podemos perfeitamente fazer este estudo e vamos separar o que é superstição, o que são os símbolos, os fatos reais. Né? Isso é muito... O estudo do Espiritismo e irmos lá depois estudar o Antigo Testamento, é rico, que o nosso querido Severino Celestino, o Haroldo Dutra e outros oradores têm feito isso, né? Esta conexão entre o Espiritismo e o Antigo Testamento, o Novo Testamento, são as três revelações que estão muito bem conectadas. Por isso, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Cada coisa veio a seu tempo aprimorando o pensamento humano, ampliando a capacidade de conhecimento da criatura humana. As três revelações. Claro que a maior delas é Jesus. A segunda, que vem nos trazer a lei de amor. E as outras duas revelações orbitam em torno da segunda, mas porque realmente Cristo, Jesus para nós, é o ápice. Né? Mas ele próprio disse que mandaria o Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo, para relembrar o que ele disse e trazer coisas novas, ampliando agora com a revelação dessas leis da natureza desconhecidas, para que pudéssemos melhor compreender esses fenômenos e tantos outros fatos. Né? Então Kardec aqui vai bater muito nessa tecla da influências, porque ainda existem pessoas. Naquela época de Kardec, o materialismo muito intenso. Por isso que veremos repetições desse tipo de assunto, Kardec insistindo em escrever textos sobre a existência dos espíritos, a sobrevivência deles após a morte, a interferência, porque havia esse sistema de negação pelo materialismo muito intenso. Ainda hoje há,
menos do que aquela época, é bem provável, mas ainda há pessoas que adotam um sistema da negação. Se não da negação do espírito ou da sobrevivência da alma, porque as religiões são espiritualistas, mas negam outras questões que são possíveis de acontecer a partir da sobrevivência da alma, ou limitam muito essa ação dos espíritos. Por exemplo, o sistema demoníaco, que só os espíritos maus, o demônio, entre aspas, pode se comunicar através desta via, o que o Espiritismo demonstra que não é bem assim. Depois nós temos o artigo correspondência. Kardec recebe uma carta do senhor Jobard, que nós vamos ver que vai se tornar um membro muito atuante e importante da sociedade, onde ele vai fazer referência àquela comunicação que estudamos no mês, na semana passada, de agosto de 60, do cientista, o senhor Tillorier. Ele conheceu o senhor Tillorier em vida, então faz algumas considerações em torno daquele espírito, enquanto estava ainda encarnado, manda uma carta a Kardec, cobra de Kardec algumas respostas, e Kardec aqui, com profundo tom de respeito na sua nota, vai dizer que ele lê todas as cartas, mas que não consegue publicar todas as respostas. Todas que nos chegam, nada fica perdido, referindo-se às cartas. Então vejamos o respeito de Kardec e o trabalho grandioso de Kardec por recepcionar todas as cartas que chegavam às centenas em uma semana. E ele lia, claro que nem tudo ele podia responder. Nós vamos ver que, através de manuscritos descobertos atuais de Kardec, cartas que ele respondia diretamente à pessoa. Às vezes 1, 2, 3, 4 meses após, quando o tempo permitia, mas nenhuma ficava sem a sua atenção. Publicava na revista, respondia diretamente ou de forma indireta, tratando o assunto. Então vemos aqui este lado respeito de Kardec aos leitores, E aí ele comenta isso porque o senhor Jobard, de uma carta anterior dele, que ainda não havia tido nenhuma resposta mais direta de Kardec. Ele faz aqui, Kardec, um alerta para as comunicações de ordem científica, porque o senhor Jobard tinha uma ideia, uma teoria da formação da Terra, da incrustação de vários planetas, e o próprio senhor Jobard, veremos adiante, após a sua desencarnação, vai reconhecer o erro dessa teoria. E Kardec fala tomarmos muito cuidado com essas comunicações de cunho científico, porque ali nós podemos muitas vezes tropeçar e aceitar mentiras. Daí a recomendação de Erasto, que é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, conforme saiu na Revista Espírita e posteriormente em O Livro dos Médiuns, que a preocupação maior aqui diz das comunicações que nos tocam a moral. É quanto ao que toca ao melhoramento moral dos homens. Nisso está a verdadeira missão dos espíritos. Depois, dissertações espíritas, aqui um conto poético do espírito Alfred de Musset. Vale a pena a leitura, ele é longo, mas é um conto poético. E, por fim, sobre os trabalhos da sociedade. Aquele espírito Georges, que São Luís fez referência no boletim, a sua grandeza moral, ele vai falar assim: falarei da necessidade de ser observada maior regularidade nas vossas sessões. Isto é, evitar-se toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus. E aqui que ele vai fazer aquele elogio: o trabalho do exame das comunicações é excelente. Então vejamos aqui o quanto é importante a regularidade, a habitualidade das sessões. E isso pressupõe a regularidade e a disciplina dos trabalhadores, a seriedade nas tarefas espirituais, ou nas tarefas espíritas, falando do espírita, quando assume um compromisso, quando assume estar no estudo, quando assume estar na reunião mediúnica, ou determinada tarefa, os passes, é um passista, atendimento fraterno. Então nós temos que assumir com seriedade, continuar permanentemente a nossa tarefa de qualificação, de estudo, porque somos eternos aprendizes da vida, e vamos oferecendo o nosso contributo para trabalharmos na vinha do Senhor. É importante esta seriedade, esta regularidade, conforme o Espírito Jorge aqui está chamando a atenção. Estamos em época, pode ser que você que esteja assistindo o vídeo esteja vendo oportunamente. Nós estamos em fevereiro de 2021.
março de 2021, perdão, fazendo esta gravação, dia 1º de março. E a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, ainda está atingindo o funcionamento das casas espíritas, mas muitos estão com seus trabalhos virtuais, híbridos, né? Não a tarefa mediúnica prática, mas o estudo. Então é importante, mesmo assim, nós mantermos essa regularidade. Agora, algumas casas voltando aos poucos, né? Com todos os cuidados, as recomendações de praxe das autoridades sanitárias, a casa espírita segue, mas é importante esta seriedade, que muitos abandonam, desistem e depois vão lamentar este tempo perdido de afastamento das tarefas. Porque outros vão surgindo e essa tarefa vai sendo desenvolvida, ainda que a custo de muito esforço, sobrecarregando alguns, mas aquele que desistiu da tarefa lamentará, se não ainda na mesma reencarnação, após no mundo espiritual. É importante abraçarmos a tarefa com profunda disciplina, por isso sempre aquela recomendação de Emmanuel a Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Precisamos fazer com muita alegria a tarefa espírita, né? Evitando essas divergências, de disputa de ideias, né, que acontece porque quando há essas exacerbadas disputas dentro da casa espírita de ideias e de ordem, de assuntos de cunho administrativo, que seja, mas quando começa a haver muita divisão, revela a falta de homogeneidade. E isso faz com que a casa perca muitas vezes o seu equilíbrio. E como diz aqui, passa-se a ter sintonia com os maus espíritos. É um capítulo à parte, que no futuro veremos a obsessão nas casas espíritas. O que acontece? Às vezes não estão todos os trabalhadores obsediados, mas alguns que vão atrapalhar, ou muitos, a maioria, por conta dessa falta, começa nessa falta de disciplina, de comprometimento, de fidelidade a Kardec. E aí começam as disputas de ideias, disputas doutrinárias, ideias estranhas, terapêuticas estranhas que são trazidas à casa espírita. Aí começa a dividir, a ruir, abre espaço para a obsessão. E aí começa a acontecer a obsessão em alguns grupos, em muitos grupos, em alguns espíritas. E aquilo vai, claro que com o transcurso do tempo, sem que seja devidamente saneado. Isto acaba repercutindo no equilíbrio da tarefa, na sintonia com os bons espíritos, né, conforme diz aqui, substituído pelos maus. Muitas vezes os encarnados sequer percebem, porque profundamente fascinados, esta troca de sintonia, troca de equipe espiritual dos bons pelos maus, pelas perturbações vigentes na casa espírita. Há que se ter muito cuidado, muito cuidado. Vejamos aqui este alerta do Espírito Jorge. Então, lições maravilhosas, abençoadas, trazidas pelo nobre codificador na Revista Espírita. Agradecemos a atenção de vocês e desejamos a todos muita paz.